Olá, eu sou o professor Fábio e agora vamos entrar na reta final da nossa disciplina de História da América 2, aqui com o módulo 4, Independência de Cuba e Identidades Latino-Americanas. Nessa nossa unidade 1, nós iremos trabalhar aqui com a independência e a Revolução Cubana, tema esse que desperta muita polêmica, paixão, mas que ela também está atrelada ao que a todo um movimento histórico importantíssimo aqui da América Latina, pegando o final do século XIX e aqui também o início e boa parte do século XX. Então, nós temos essa Cuba revolucionária, no qual podemos colocar ela em quatro momentos. O primeiro momento é a concepção do colonialismo espanhol, que ele é substituído aqui pelo imperialismo estadunidense. Um segundo momento é o conceito que nós temos da guerrilha que chega ao poder, passando pelo terceiro momento, que é da revolução ao socialismo, e aqui o quarto momento, que é a Cuba revolucionária, ela já consolidada, e todo um projeto que depois ele fracassou de uma grande revolução latino-americana. Então, iremos ver nessa nossa aula a Cuba, toda essa dinâmica que nós temos do país caribenho aqui nesses quatro momentos. O primeiro momento é o que nós chamamos aqui de colonialismo e imperialismo. Essa temática ela está muito atrelada às guerras de independência que nós trabalhamos ao longo desse nosso curso, e aqui é importante frisar que Cuba ela acabou tendo um processo histórico bem diferente aqui dos outros países, porque Cuba não se tornou independente aqui nas primeiras décadas do século XIX, ou seja, tivemos o processo de independência se consolidando a partir de 1822, no México, Argentina, Uruguai, Peru e outros países, enquanto que Cuba ainda era o quê? Uma colônia da metrópole espanhola, e o seu momento de independência veio em dois momentos. O primeiro, em uma década de luta de 1868 até 1878, no qual essa independência ela acabou fracassando, e depois nós tivemos um segundo momento de 1895 até 1898. E por que nós temos essa nomenclatura de uma independência tardia sob a tutela latino-americana? Porque Cuba, quando ela consolidou a sua independência em 1898, foi com grande apoio dos Estados Unidos. E aqui tivemos o quê? Uma independência em que ela não foi social, e sim uma independência política, no qual Cuba ela acabou saindo desse papel de serem mandados de colônia da metrópole espanhola, mas ela acabou o quê? Sob o domínio aqui dos Estados Unidos, que nesse período já estava apresentando essa sua face imperialista, no qual nós temos a doutrina Monroe e a política do que, como ficou conhecido, do Big Stick, ou seja, o grande porrete, no qual os Estados Unidos tiveram o quê? Como uma política internacional colocar a América Latina sob o seu domínio. E Cuba foi uma região em que ela acabou sendo um laboratório no qual a política do Big Stick ela acabou mostrando como que ela seria colocada em prática. Só para você ter uma ideia, Cuba se tornou praticamente uma colônia, ou, entre aspas, um quintal estadunidense, no qual nós tivemos a ditadura
de Gerardo Machado, que foi de 1925 até 1933, aqui com todo o apoio estadunidense, e depois tivemos o golpe de Fulgêncio Batista e essa segunda ditadura também aqui na ilha caribenha e também novamente sob o apoio estadunidense. Só para frisar novamente, Cuba não conseguiu aqui nesse momento ser um local com uma independência de fato. E o segundo momento, aqui vem a ideia da guerrilha ao poder, no qual a ditadura de Fulgêncio Batista, ela apresentou o quê? Uma grande instabilidade política e social, no qual houve o quê? Grandes resistência aqui da população cubana, que fez com que ele fechasse praticamente o regime. E aqui é que nós tivemos já um grupo de revolucionários que eles se colocaram contra o governo de Batista. Aqui eles se uniram em um local estratégico importantíssimo da ilha caribenha, que foi a região das selvas, e aqui eles acabaram desembarcando e fazendo uma ofensiva final, no qual eles se consolidaram, eles entraram em Havana e chegaram ao poder. Então, é uma guerrilha em que eles fizeram o seu primeiro momento aqui de resistência na Sierra Maestra, como eu já comentei, era um lugar estratégico, no qual eles conseguiram se unir a camponeses e toda a uma população em que eles já não conseguiam mais se sentir representados aqui pelo governo, pela ditadura de Fulgêncio Batista. E essa entrada em Havana é que nós temos dois personagens importantíssimos que irei comentar com você daqui a pouco, que foi Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. E esses revolucionários, eles conseguiram chegar ao poder a partir de uma ampla frente assim de união sob a sua bandeira revolucionária, e aqui também foi uma vitória fulminante em que tivemos até integrantes do exército de Fulgêncio Batista, eles indo aqui ao lado dos revolucionários. E a partir dessa entrada, a partir dessa mudança de poder, é que nós tivemos o que? A formação de uma nova identidade cubana, no qual a sua cultura ela apresenta muitas questões que vai até o nosso presente. E uma curiosidade muito bacana que eu gostaria de apresentar a você aqui nessa Cuba pré-revolucionária é uma bebida chamada Cuba Libre. Essa bebida ela é uma mistura de rum e Coca-Cola. E temos o quê? Um ditado popular de Cuba, no qual, quando os revolucionários estavam entrando em Havana, um grupo, eles estavam num bar e teriam dito, vamos brindar aqui a Cuba livre, ou seja, uma Cuba agora sem os produtos do imperialismo estadunidense. E por que essa história é importante? Por mais que possa parecer que ela tem um lado até cômico, é a questão da identidade de Cuba, agora ela sendo reconstruída a partir desse momento revolucionário. A Coca-Cola representava o quê? O imperialismo estadunidense, representava o que seria essa ideia dessa cultura Yankee na ilha caribenha. Então, essa Cuba Libre, que hoje já é uma bebida famosíssima, ela tem o quê? Essa história que vem desse período revolucionário de 1959. E o terceiro momento é da Revolução ao Socialismo. E por que esse momento ele é importante? Porque tivemos o quê? Uma mudança radical do discurso revolucionário. Ao contrário do que você e outras pessoas possam pensar, porque isso até é um senso comum, a Revolução Cubana ela não se iniciou como uma revolução
socialista e nem uma revolução comunista. Ela se colocou o quê? Como uma revolução nacionalista, a tal ponto em que, nos primeiros anos, aqui tivemos até a revista Time, essa importante publicação estadunidense, colocando em sua capa Fidel Castro e escreveu o quê? Um artigo elogiando muito Fidel e também esses revolucionários cubanos. E essa mudança de discurso, ela veio o quê? A partir do momento da consolidação aqui da Cuba revolucionária, no qual, em um discurso considerado clássico, Fidel Castro, ele colocou Cuba saindo dessa questão apenas nacionalista e aqui abraçando o socialismo, indo ao encontro da União Soviética nesse período muito turbulento que nós tivemos, não apenas na América Latina, como no mundo, que foi o momento da Guerra Fria. Então, para termos em mente, a Revolução Cubana iniciou-se como uma revolução nacionalista e depois, aí sim, que ela acabou se caracterizando como uma revolução socialista, indo ao encontro aqui dos ideais comunistas. E essa resistência, ela está muito atrelada ao quê? A estratégias que Cuba teve que criar após a derrubada do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética consolidada em 1991. Então, é nesse caso em que uma historiografia coloca que foram que esses períodos cinzentos, essa fase de resistência, foi o que? Uma maneira no qual Cuba agora não tinha mais um apoio internacional vindo de Moscou, e aqui ela teve o que criar uma grande reestruturação interna para ainda manter essa forma de governo socialista e também, por que não dizer, comunista. E quais são as violências e contradições que nós temos aqui no processo revolucionário de Cuba? Primeiro, são os pelotões de fuzilamento, em que eles foram criados nos anos iniciais do processo revolucionário, e esses pelotões eles foram organizados e comandados por Che Guevara. No campo cultural, nós tivemos um caso emblemático que foi do poeta Padilha. Esse poeta ele escreveu uma poesia em que ele criticava de uma forma tênue, podemos até usar a metáfora de luvas de pelica, essas contradições do regime cubano. Ele acabou sendo preso, ao que tudo indica, torturado, e ele teve o quê? Que escrever uma carta em que ele até se colocou como se fosse um espião estadunidense que estava o quê? Aqui, sob a orientação do país Yankee, a orientação dos Estados Unidos, tentando o quê? Sabotar aqui o regime cubano. Logicamente, essa carta ela foi considerada falsa já no momento em que ela veio ao público, e no campo cultural nós tivemos uma cisão aqui também na literatura. Gabriel Garcia Marques, esse grande escritor colombiano, ele sempre foi um entusiasta do processo revolucionário de Cuba. Então, o autor do clássico 100 Anos de Solidão, mesmo com o caso Padilha vindo à tona, ele continuou que o seu apoio ao regime de Fidel Castro. Julio Cortázar, esse escritor argentino, autor do Jogo de Amarelinha, radicado na França, ele acabou ficando no que seria uma espécie de em cima do muro, em que ele manteve ainda um apoio a Cuba, mas não aquele apoio mais entusiasmado, aquele apoio efusivo, e aqui Mário Vargas Llosa, esse escritor peruano, ele acabou rompendo definitivamente não apenas com Cuba, mas também com ideias que ele considerava como progressistas e outras. Então, temos o que? Esses três casos desses escritores emblemáticos em que eles foram que totalmente
impactados pela violência e essa contradição cultural aqui da Revolução Cubana. E por que esse tema é importante? Cuba, nesses anos revolucionários, ele se apresentou-se o quê? Como local de uma intensa produção criativa, o local no qual músicas de resistência, músicas latino-americanas foram apresentadas em uma roupagem, performance totalmente americanista. Nós tivemos não apenas artistas e intelectuais latino-americanos indo ao encontro dessa poesia e dessa ideia positiva de Cuba, como também de intelectuais europeus. No caso de Sartre e Simone de Beauvoir, em que eles visitaram a ilha caribenha, eles conversaram com Fidel Castro e Che Guevara, e eles levaram o quê? Para a Europa, para Paris, também essa imagem no qual Cuba, sim, seria, a partir do seu processo revolucionário, o local de uma intensa produção criativa. Como podemos ver, não foi tão romanceado e não foi tão bonito como esses intelectuais escritores colocaram em seus diários nesses momentos de visita à ilha caribenha. E outro tema muito polêmico foi o que? A perseguição aos gays, às lésbicas, a perseguição aos homossexuais. Quando a revolução ela foi instalada, a homossexualidade ela foi vista como um desvio burguês, e aqui eles e elas eram considerados que sujeitos contra-revolucionários. Então tivemos o quê? A criação de campos de concentração de trabalho forçado agrícola, no qual gays e lésbicas eles foram obrigados a trabalhar como uma forma de poderem se livrar aqui do que seria dessa tendência burguesa. Isso é um tema realmente muito sensível aqui para a história da Revolução Cubana. Somente em poucos anos é que temos agora pesquisas e outros estudos que estão trabalhando com essa temática. E antes de falecer, Fidel Castro ele deu diversas entrevistas no qual ele se colocou como culpado e ele se arrependeu muito de ter protagonizado esse processo de perseguição à homossexualidade. Então, hoje nós já temos o quê? Uma mudança dessa postura de uma homossexualidade em que ela agora sim é aceita em Cuba, inclusive até com a ratificação do casamento de pessoas do mesmo sexo, mas pensando enquanto processo histórico, tivemos sim aqui esse momento de uma intensa violência para quem tentou na ilha caribenha viver uma diversidade sexual. Ao menos Cuba conseguiu lidar com esse seu passado sensível, assumiu essa culpa e agora, como já comentei, tem sim políticas afirmativas que vai ao encontro aqui das necessidades da população de LGBTQIA+, aqui de Cuba. E o mundo também chegou a um passo da destruição. Esse tema também ele é interessante quando pensamos como um ponto máximo aqui da Guerra Fria, que foi quando nós tivemos a crise de mísseis em 1962. Mas antes houve o quê? A invasão estadunidense à Baía dos Porcos, em 1961. Essa invasão ela foi totalmente fracassada, foi rechaçada pelas forças militares cubanas, e vendo essa iminência no qual Cuba poderia sim ser invadida pelos Estados Unidos, a União Soviética ela fez uma intervenção e ela enviou mísseis nucleares para Cuba. Então foi um momento de grandes tensões e ameaças. Por quê? Porque esses mísseis eles estavam muito próximo dos Estados Unidos. Historiadores e pesquisadores desse momento eles dizem que foi realmente
um momento no qual o mundo poderia sim ser destruído, porque caso Cuba lançasse mísseis nucleares nos Estados Unidos, os Estados Unidos iriam lançar mísseis nucleares não apenas em direção a Cuba, como também da União Soviética, que também iria retaliar com o lançamento também de ogivas nucleares. Então, teríamos o quê? Uma intensa guerra nuclear que já foi muito trabalhado em obras de ficção científica, mas que aqui foi realidade. Aqui foi um momento em que realmente o mundo caminhou para um passo da destruição. E os personagens políticos que evitaram isso foi John Kennedy, junto com Nikita Khrushchev. Aqui, os dois líderes, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, que no meio desses impasses conseguiram, a partir de uma intensa negociação diplomática, fazer fim a essa crise. E qual foi a grande barganha imposta aqui pela União Soviética? Que os Estados Unidos, eles não invadissem e nem tentassem mais derrubar o regime socialista e cubano e comunista de Fidel Castro. Então, foi esse momento em que tivemos, como já disse para você, o ponto máximo, o auge aqui da Guerra Fria. Personagens importantes. Trabalhar com essa temática não tem como dizer sobre Ernesto Che Guevara. Ele foi médico argentino, aqui ele percorreu toda a América Latina. Ao fazer esse seu percurso pela América Latina, Che Guevara ele acabou escrevendo no que ficou conhecido como Diários de Motocicleta, no qual nós temos o quê? Toda uma ideia de uma consciência latino-americana em que o médico argentino ele se colocava junto que com as populações indígenas, camponesas e trabalhadoras que estavam sendo exploradas. Então, esse diário, que foi transformado em filme, ele apresenta o quê? Toda uma ideia de uma consciência latino-americana que guiou Che Guevara até o fim da sua vida. Após o fim das crises dos mísseis, houve o quê? Toda uma ideia no qual poderia ser criada a partir de Cuba, que toda uma revolução latino-americana. Inclusive, temos testemunhos históricos de Che Guevara, que teria dito que a América deveria se tornar uma grande Vietnã, fazendo uma alusão de como que o Vietnã conseguiu derrotar os Estados Unidos. E, nesse caso, ele tentou colocar essas ideias em práticas, primeiro indo para a África, no qual ele teve como objetivo fazer uma revolução em Congo, e essa revolução fracassou, e depois também na Bolívia. E na Bolívia também Che Guevara acabou fracassando no seu intento de criar aqui no país boliviano uma outra Cuba, e foi na Bolívia no qual ele encontrou a sua morte. Então vejam só como pensar não apenas a história de Cuba, como a América Latina no século XX tem-se que passar por esse personagem bastante polêmico que foi Ernesto Che Guevara. Outra figura emblemática é Fidel Castro, aqui que ele foi muito conhecido com o poder da sua palavra. Fidel Castro foi uma personagem histórica em que ele tinha um domínio coerente do discurso. Inclusive no YouTube você pode colocar discurso histórico de Fidel Castro na ONU, no qual por horas e horas ele fala sobre a luta de Cuba contra o imperialismo estadunidense, sobre essa questão de uma identidade de libertação latino-americana e outras temáticas de uma forma bastante coerente. Ou seja, Fidel Castro, ele dominou como ninguém a oratória e o poder da palavra. Uma curiosidade é que ele sofreu
638 tentativas de assassinato, aqui protagonizada pela CIA. Então, veja só, os Estados Unidos, enquanto nação, já tinha firmado aquele acordo com a União Soviética, do qual não iria invadir a ilha caribenha, mas tentou o quê? Aqui nas entrelinhas, aqui a partir de outras estratégias, mudar o regime cubano a partir da morte do seu líder máximo, Fidel Castro, e aqui a partir de mais de 600 tentativas de assassinato, no qual ele acabou sobrevivendo e morreu por causas naturais. Então, temos, tanto em Fidel Castro quanto em Ernesto Che Guevara, essa concepção de heróis e vilões. Heróis para um, vilões para outros, mas temos que vê-los o quê? Como personagens históricos, como figuras que lutaram por ideais com todas as contradições aqui do seu tempo e do seu espaço, que é essa América Latina aqui do século XX, essa América Latina sob essa sombra aqui da Guerra Fria. Bom, temos também a Revolução e essa narrativa feminina, no qual houve que mudanças sociais e literárias importantíssimas a partir do caso Padilha, de 1980, no qual houve o que? A partir do campo cultural, abertura para novos temas. E aqui temos o que? Esse realismo épico, ele saindo de lado e fazendo com que no campo literário houvesse a produção de diversas narrativas fantásticas. E essas narrativas, elas foram importantes o quê? Para apresentar uma visibilidade aqui para escritoras, no qual, no caso cubano, temos alguns nomes interessantes, como Alga Marta Pérez, Lídia Cabreira e Dora Alonso, em que elas escrevem textos, produções literárias infantis, outras testemunhais, ou seja, diversas estéticas literárias que mostram que agora temos em Cuba também esse momento de uma efervescência literária. Ou seja, houve o que uma grande correção das injustiças no qual Padilha ele acabou sendo vitimado, aqui no que eu já comentei a vocês, nesse tempo que foi bastante contraditória que da Revolução Cubana. E também tivemos o impacto em Gabriel Garcia Marques, aqui o autor dos 100 Anos de Solidão, que ele viu não apenas Cuba, mas toda uma América Latina revolucionária e também contraditória no seu contexto político e cultural, aqui com uma grande efervescência de ideias revolucionárias. Também Gabo, como ele foi muito conhecido, ele teve uma relação próxima não apenas com o processo revolucionário cubano, como também com Fidel Castro. Temos documentos no qual Gabo teria dito que Fidel Castro seria o Aureliano Buendia, caso a sua personagem clássica de 100 Anos de Solidão tivesse chegado ao poder. Também não apenas nessa obra máxima dele, mas em outras, tivemos o quê? Uma reflexão sobre a identidade latino-americana, no qual temos a luta pela liberdade e contra a opressão. E essa obra de Gabo também está atrelado o quê? A uma estética do realismo mágico, em que temos o real, o fantástico, uma crítica social no níveis horizontais e que está muito diante o que da sua narrativa literária e da sua trama. E quais são os desafios e novos olhares que esse tema nos suscita? O que eu coloco a você é que temos que pensar a Cuba revolucionária ou a Revolução Cubana além das paixões políticas. Também temos que ver as questões das políticas públicas efetivas, aqui no qual Cuba realmente é um local com uma intensa censura, mas ao mesmo tempo tem uma medicina que salta aos olhos e uma educação para todos.
ou seja, são as contradições e como que podemos, e aqui é uma pergunta que eu solto a você, pensar essa revolução enquanto processo histórico. Nós temos desigualdade econômicas até os dias atuais, aqui na ilha caribenha, mas também temos o quê? Esse processo revolucionário que foi protagonizado por seres humanos, protagonizado por pessoas. E aqui é tentarmos ao máximo ver uma Cuba com sonhos, contradições, ilusões e também desilusões. E até os dias atuais, podemos sim afirmar que essa Cuba revolucionária, essa Cuba da Revolução Cubana, ela ainda apresenta o quê? Essa longevidade da Guerra Fria, que foi de 1945 até 1991. Aqui estão as nossas referências, os dois textos que eu utilizei para preparar essa aula a você e outros materiais sobre a Revolução Cubana, e todo esse tema poderá ser encontrado na curadoria da nossa disciplina de História da América 2. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.